Primeiramente, boa noite. Nós vamos seguir, então, dando doenças, a continuação da aula da semana passada, mas antes eu só tenho uma correção da aula da semana passada, da minha parte, no qual eu falei de febre amarela. Para fazer para vocês, eu preciso corrigir. Eu falei para vocês que a vacinação contra a febre amarela, ela nos torna suscetível a doença, né? Tipo, a gente fica imune. Na verdade, a gente não, quando a gente toma, a gente não fica suscetível, a gente fica imune. A suscetível não seria a palavra correta que eu deveria ter usado. Porque a gente fica imune a ela, a gente adquire anticorpos, a gente se torna, então, resistente àquela doença. Então, essa é a minha correção. A professora Joyce falou que estava travando. Vou dar continuidade, então, agora, então, a aula de hoje. A segunda parte, então, sobre as doenças que mais caem no Enem. Na aula passada, nós vimos alguns dos tipos de doenças, nós vimos doenças que causam alteração no metabolismo, com a professora Tayane, que ela falou de diabetes com a gente, e nós vimos algumas doenças virais. Eu falei sobre febre amarela, o professor Daniel comentou sobre o Zika vírus, e entre outros. E a professora Dominique, quase esqueci o nome da professora, ela falou então sobre AIDS. E na aula de hoje, então, vai ser o mesmo sistema da aula da semana passada, vai ser uma aula compartilhada entre quase todos os professores de biologias, né, daqui do desafio. Nós vamos falar de protozoários e bactérias. Começando, então, com protozoários, eu vou falar sobre a malária. Primeiramente, então, a malária, ela é uma doença que mais tem causado, ela tem causado milhares de mortes, né, por ano, principalmente nas regiões próximas à linha do Equador, que são regiões mais quentes, com bastante umidades. E elas também, ela é uma doença não contagiosa, ou seja, a pessoa, na verdade, ela não é capaz de transmitir a doença. Então, para que a gente fique doente, é necessário, então, que ocorra, então, a participação de um mosquito. E falando em mosquito, nós vamos ver, então, a transmissão, né? Como que é a transmissão da malária? A transmissão da malária, ela é transmitida por um mosquito, no caso, esse mosquito, a gente tem que deixar bem claro que é um mosquito fêmea, né? Uma fêmea de um mosquito do gênero Anopheles, que quando eu falo nesse mosquito, a gente está falando, então, do vetor. Lembrando, então, que da aula passada, que vetor, ele é o transmissor, né, do agente que vai causar essa doença. Então, no caso aqui da malária, o agente transmissor, o vetor, seria os mosquitos do gênero Anopheles. E é causada, então, também por 4 protozoários. Esses protozoários, então, eles são os nossos agentes etiológicos, que são os seguintes, então, o Plasmodium falciparum, o Plasmodium vivax, o Plasmodium malari e o Plasmodium ovale. E só um destaque, só uma consideração, esse último que eu mencionei para vocês, o Plasmodium
ovário, ele só ocorre exclusivamente na África. E existem outras maneiras de transmissão da malária também, não é só através da picada de mosquitos. A malária ela pode ser transmitida, então, através da transfusão de sangue contaminado, através da placenta para o feto e também por seringas infectadas. Né? Quando a gente faz vacinas, injeções, tatuagens, então, através dessas seringas, então, através das agulhas infectadas. E vou falar um pouquinho do ciclo da malária. O ciclo da malária, ele é bem simples, como vocês podem ver na imagem. Começando, então, aqui, isso aqui é temos que levar em consideração, né, lembrar que é sempre a picada que vai causar, na verdade, a doença, é sempre o mosquito fêmea. Então, esse mosquito fêmea, ao picar, né, uma pessoa, ela vai, através da saliva, ela vai transmitir o protozoário, ou seja, ela vai transmitir aqueles plasmódios, então, para a corrente sanguínea da pessoa. E a partir, então, da corrente sanguínea, ele vai chegar até o fígado da pessoa. E chegando no fígado, então, esses protozoários eles vão passando por processos de transformações, eles vão amadurecendo e eles vão se multiplicando. Aí eles vão se romper, e aí quando eles se rompem, então, a partir das células do fígado, elas voltam novamente para correntes sanguíneas, né, e atinge, então, os glóbulos vermelhos, né, os principais glóbulos do sangue. E aí, aqui nos glóbulos vermelhos vai acontecer o mesmo processo que aconteceu dentro do fígado. Eles vão se multiplicar, vão amadurecer e vão se multiplicar, e também eles vão acabar se rompendo dessas células dos glóbulos vermelhos e vão para as demais partes do corpo. E quando essa fase final aqui, quando esses plasmídios, esses protozoários, eles se encontram nas células sanguíneas, é onde os sintomas eles se encontram mais acentuados, é onde a doença mais se manifesta, né? E agora a gente vai ver os sintomas desses que causam a malária, né? Dentre os sintomas desculpa, a malária, então, após a picada do mosquito, os sintomas eles vão começar a surgir a partir do quarto quer dizer, do quarto não, desculpa, do 8º ao 14º dia após a transmissão, então, após a picada. E o aparecimento, então, dos sintomas, ele vai depender muito do tipo de agente etiológico, ou seja, vai depender de muito qual daqueles plasmídios vai ser, porque vocês lembram que nós temos 4 plasmídios, então cada um deles vai se manifestar de uma maneira diferente no organismo. E também os sintomas depende muito do organismo da pessoa, né? Depende muito do sistema imunológico das pessoas. Então, os sintomas mais comuns de malária que a gente pode observar, se notar, que são a febre, suores e calafrios, dor muscular em todo o corpo, fraqueza e cansaço constantes, náuseas e vômitos. Então, quando a pessoa apresentar esses sinais, é difícil, então, de ser identificados como malária, porque esses sinais, né, esses sintomas, são bastante semelhantes a outras doenças também.
E então, caso surjam esses sintomas, a pessoa deve procurar imediatamente um médico para fazer o diagnóstico da doença e poder tratar. E principalmente se essas pessoas ela tiver numa área de risco da malária. Quando essas pessoas se encontram, caso vocês forem viajar para as regiões lá das florestas amazônicas, ou regiões mais quentes, né, e bastante úmidas, se vocês apresentarem algum desses sintomas, então seria bom que vocês procurassem um médico para ver, de fazer o diagnóstico. E como que é feito o tratamento, então? A gente, até o presente momento, não se tem uma vacina para malária. E como eu mencionei no começo da aula, né, se não tem, ela pode, essa doença, ela pode levar à morte se ela não for tratada, né? Mas a malária ela tem cura, né? O tratamento é bastante eficaz e é simples e gratuito. O tratamento para a malária, ele tem sido feito com medicamentos. E um desses medicamentos, então, que a gente chama de antimalárico, eu trago como exemplo a famosa cloroquina, que a gente tem ouvido falar bastante dela agora, serve como um dos tratamentos contra a malária. E eu trago também para vocês, né, algumas das recomendações, né, de como a gente pode se proteger contra a malária. A gente deve usar roupas para proteger o corpo, né, roupas de mangas longas, né, calça compridas, para proteger, né, os braços e as pernas. Evitar regiões de lagos, lagoas, rios, principalmente no final de tarde, que começo de noite, né, que é o horário que os mosquitos atacam. E nas casas, né, uma sugestão também para as casas é que colocar uma tela de proteção na janela, nas portas, para evitar a entrada desse mosquito. Eu vou passar então agora para a professora Joyce, ela vai dar continuidade à aula. Obrigado. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão nessa noite? Vamos falar um pouquinho sobre doença de Chagas agora. E até quando a gente estava escolhendo as doenças que cada um ia falar, eu escolhi a doença de Chagas porque a minha família, que é de Minas, assim, a família da parte da minha mãe, a maioria dos meus tios tem a doença de Chagas. Eles são da roça, assim, né? E então é bem tipo comum lá na minha família, então meio que eu já sei algumas coisinhas assim, e eu quero trazer algumas informações para vocês. Não sei se vocês conhecem alguém que tem doença de Chagas. Se vocês conhecem, deixe aí nos comentários. E vamos lá. Pode passar, por favor, Marcelo. Estão me ouvindo? Aí, agora foi. Então, gente, a transmissão para a doença de Chagas, então a gente vai ter o vetor, né, que é o barbeiro, tá? Não sei se vocês já ouviram falar desse nome. Boa noite. Não sei se vocês já ouviram falar do barbeiro. O barbeiro, assim, uma coisa, até uma dica para vocês, que a gente não falou muito sobre isso ainda. Sempre quando aparece esses nomezinhos em itálico aqui, com essa letra caidinha, porque geralmente é o nome de uma espécie, né? Então aqui, o barbeiro é do gênero que a gente fala que é Trypanosoma, né? Só que aí quando a gente vai ver o nome da espécie, a principal espécie que aparece como transmissora, como vetor, é o Trypanosoma cruzi, tá? Mas existem algumas outras espécies, mas isso a nível de vestibular não conta muito. Mas são, então, esses insetos do gênero Trypanosoma, que vocês estão vendo aqui, que carrega dentro de si o protozoário, que daí é o causador da doença, que é eu não coloquei aqui, né? Coloquei a espécie e o Trypanosoma cruzi, desculpa. É o protozoário. E o vetor, na verdade, é o triatoma, tá? Eu só confundi, desculpa. E aí o gênero é do triatoma, tá?
mas aparecem alguns outros vetores, triatoma, que não infestam, também como vetores, mas geralmente no vestibular o que cai é o triatoma infestas como nome de barbeiro, geralmente é o nome que a gente usa, que é o nome popular. E aqui só tem uma fotinho para vocês verem os agentes, né, que são os tripanossomas, esses protozoários, como eles são em microscópio, tá? Que tem as células, essas coisinhas redondinhas aqui, e aí esses compridinhos são o tripanossoma, bem pequenininhos. Pode passar, Marcelo. E aí o que acontece? Como é que eles carregam esse protozoário, né? Como é que os barbeiros carregam? Porque eles são vetores, então sempre o vetor carrega e aí depois tem um agente, que é aquele que vai causar a doença, de fato, né? E vale lembrar que se ele está carregando consigo, então quer dizer que aquele Trypanosoma cruzi, que é o protozoário, ele é um parasita, né, do barbeiro. Então ele está ali, né? Vou mostrar para vocês como é o ciclo para vocês entenderem a doença. Ele está ali de boas dentro do barbeiro, né, o Trypanosoma cruzi. E aí o que acontece? O barbeiro, ele precisa se alimentar de sangue, tá? Então, ele vai procurar as vítimas, né, digamos assim, para se alimentar. Geralmente durante a noite, tá? Esses insetos, eles aparecem mais durante a noite, eles não são tão ativos assim durante o dia, até por uma questão de predação também. Então, para evitar predação, eles aparecem durante a noite. E então, geralmente, essa doença, ela, né, no caso, esse ciclo, ele começa sempre, geralmente durante a noite, quando a gente está dormindo e tal. Então, a gente não percebe, picada e tudo mais. Não sei se até vocês, por exemplo, quando a gente tá agora, não falando do barbeiro de modo geral, mas até uns mosquitinhos, né? Quando a gente tá dormindo, aí durante a noite a gente começa a dormir e vem aquele barulho chato no nosso ouvido, né? Porque daí eles sabem que a gente tá menos ativo, então é hora de se alimentar. Então ele tá lá procurando alimento e ele vai e pica uma pessoa, porque ele tá em busca do sangue dessa pessoa, né? E aí, o que acontece? Ele vai e pica, só que dentro do intestino dele, que é onde ficam armazenados esses parasitas, esses bichinhos estão lá e eles estão se dividindo e estão se espalhando ali no corpo do barbeiro. E o barbeiro começa a se alimentar. Só que como se não bastasse, ele já se alimentar do nosso sangue, ele deixa um presentinho pra gente, que é um cocô. Daí ele vai e as fezes ali, né, ele defeca onde ele tá picando. Vamos supor que ele tá picando o braço de vocês e aí ele vai e defeca no braço de vocês. Só que como uma picada de mosquito também, né? Não sei se vocês já sentiram aquela coceirinha que dá depois da picada. Então daí a gente começa a coçar. Então quando a gente percebe aquilo, percebe aquela coceirinha, a gente começa a coçar. Quando a gente coça a nossa pele, por mais que a gente não perceba, a gente abre umas fissurinhas, né? Uns espacinhos assim onde as coisas podem penetrar ali. E no caso, esse protozoário é muito pequenininho, então qualquer espacinho, qualquer frechinha que a gente abre na nossa pele, ele já consegue penetrar. Daí ele penetra na nossa pele. No começo, ele se aloja nas células ali da pele, mas aí ele consegue penetrar nas camadas que são irrigadas. Então, daí, como é irrigado por sangue, daí ele vai para a corrente sanguínea. Aí é que está o problema, né? Depois que ele percorre a corrente sanguínea, como o nosso corpo é banhado, né, pela corrente sanguínea, então daí os protozoários vão se espalhando pelo corpo. E tanto que depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente que isso tem uma relação assim, mesmo que eles possam se espalhar pelo corpo, tem lugares que eles preferem ficar. Mas de modo geral, eles vão se espalhando pelo corpo, vão se dividindo aí, e é como a doença ela começa então, tá? Então a gente vai ter eles invadindo o nosso corpo, e primeiro a gente vai ter uma fase sintomática, depois um pouquinho mais pra frente a gente vai falar sobre isso, e é quando começam essas replicações constantes. Mas é esse basicamente o ciclo. Então aqui só uma coisa que é legal de falar, é que talvez caso caia alguma pergunta sobre isso, uma das coisas interessantes que o vestibular gosta de trazer em relação ao ciclo. Então, o que é o causador da doença, o que é o vetor, e aí a gente tem então o triatoma como um vetor e depois a gente tem o tripanossoma como causador da doença, que a doença é causada pelo protozoário em si. Só que o vetor ele está sendo aí uma ponte, né, entre nós e o protozoário. Pode passar, Marcelo, por favor. Daí, a doença de Chagas ela é meio complicada, porque quando a gente se contamina com ela, a gente não, né? Tomara que a gente não. Mas quando se é contaminado com essa doença, a gente às vezes não percebe, sabe? Não é como uma doença que, tipo, a gente vai correndo pro médico, a gente já imagina alguma coisa e aí já vai, já faz alguma coisa. Geralmente as pessoas vão deixando, porque alguns sintomas, eles são muito parecidos com sintomas que a gente tem de outras doenças. Porque o que acontece com a Chagas é que, na verdade, ela tem duas fases da doença. Ela tem a primeira fase, que é aguda. A aguda é quando não tem ainda muitos protozoários no nosso corpo e eles não fizeram, não deu ruim ainda no nosso corpo, sabe? Eles não fizeram um estrago. Então, a gente começa a sentir alguns sintomas,
que são principalmente febre prolongada por mais de 7 dias. É normal que a gente sinta febre, eu não sei se vocês repararam, mas em várias doenças é normal que a gente sinta febre, porque é uma resposta do nosso corpo quando tem a entrada de algum organismo que não deveria estar ali. Mas no caso de Chagas, é uma febre realmente que fica muito tempo com aquela febre, com dor de cabeça, fraqueza, inchaço no rosto e nas pernas. Então, sei lá, por exemplo, se fosse na minha casa, eu tivesse febre, dor de cabeça, primeiro eu ia pensar que eu tô com gripe, eu ia pensar que eu tô com alguma outra coisa. Se eu tivesse com fraqueza também, e aí inchaço no rosto e nas pernas, eu ia achar que eu só tô retendo líquido, sei lá, eu não ia deixar isso, eu não ia pro hospital por causa disso, sabe? Por isso que a gente tem que cuidar. E é o que acontece geralmente. E aí é que tá. Esses sintomas, eles duram ali no máximo 7 dias. Depois passou, a gente não sente mais nada. Só que os protozoários continuam no nosso corpo. E eles vão se replicando, replicando e replicando. Mas tem um lugar que eles gostam mais de ficar, que geralmente é nas nossas células musculares. E tem órgãos que são, assim, todo banhados a músculo, como vocês viram nas aulas de fisiologia, né? Então, por exemplo, o coração é cheio de músculo ali, e aí eles ficam ali, eles ficam alojados. E aí eles ficam alojados e se replicando, replicando, replicando. Então, pensa assim, ó. Se vocês pegam e colocam, pegam um saquinho agora, tá? Vamos fingir que esse saquinho é o nosso coração, um exemplo, tá? E aí a gente vai colocando um monte de espuma dentro do saquinho, tá? Vamos fingir que as espumas são os protozoários. O que vai acontecer se a gente colocar muito, 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 muito espuma? O que vai acontecer com o saquinho? A gente vai enchendo ele, enchendo ele. Ele vai ficar como depois de um tempo? Vamos ver se vocês estão. Isso é uma analogia que é com o que acontece com o nosso coração, tá? Mas não só o coração, mas vários outros órgãos também. Ele vai ficando cheio, vai ficando inchado, né? E aí é o que acontece. Então, é a principal coisa que a Chagas deixa, assim. Ele vai causando um inchaço nesses órgãos. E aí, no coração é o principal, mas também no estômago. Então, a gente vai tendo problemas digestivos, problemas cardíacos. Tudo isso causado pelos protozoários. E isso leva muitos anos, tá? Então, por exemplo, minha mãe ela tem Chagas, mas assim, ainda não aconteceu nada com ela em relação a isso, não teve inchaço no coração, mas eu já tive tios que depois de muitos anos começaram a desenvolver ao longo do tempo, tiveram complicações por conta disso. Então, o principal sintoma depois para você investigar se é Chagas ou não é essa anormalidade nos órgãos, mas daí já não tem muito o que fazer porque já está na fase crônica, tá? Pode passar, Marcelo. E aí o que acontece, tá? Eu vou contar para vocês um pouco desses fatores de risco e a situação epidemiológica, tá? As Chagas, a doença de Chagas, as Chagas não, a doença de Chagas, ela é bem comum aqui na América do Sul, América Central e México, e no nosso território brasileiro mesmo, agora falando em relação a ele, a gente tem a incidência da doença de Chagas espalhada quase que por todo o território, mas a gente tem uma incidência maior em algumas regiões. Por exemplo, a região norte, a região sudeste, aqui no sul também, mas principalmente na parte de cima ali do sul. Então, a gente tem no nosso território brasileiro essa doença, é uma doença que é bem impactante aqui no Brasil ainda. E existem alguns fatores de risco que agravam essa incidência da doença. A primeira coisa é a questão das moradias, né? Então, a questão das casas de pau a pique, que são essas casas, eu não sei se vocês conhecem, que tem bastante frestas, assim, né? São mais abertinhas e existem essas casas espalhadas por muitos lugares do Brasil ainda. E é um dos principais fatores de risco, porque se você está numa área, esses insetos, na verdade, né, que são os barbeiros, eles ficam em áreas rurais, assim, eles são mais presentes em áreas rurais, mas também estão presentes em áreas urbanas. E aí eles saem da área rural para se alimentar ali, né? E eles vão em direção a essas casas. E eles conseguem penetrar facilmente dentro das casas, porque essas frestas deixam eles entrarem tranquilamente. Então, a gente vê uma grande incidência nessas casas, e isso está muito relacionado com o fator socioeconômico também, né? Porque você tem pessoas com uma renda mais baixa que tem essas casas, e aí também tem toda a questão da qualidade da saúde, da orientação para as pessoas e de melhoria das casas. Então, é um dos principais fatores que a gente vê, né? Outra coisa também, por isso que ele está falando, né, viver sobre condições de extrema pobreza, porque quando a gente pega doenças que estão relacionadas à extrema pobreza, a gente tem várias coisas em comum, que é a falta de informação, a falta de saneamento também,
não necessariamente nesse caso, mas a gente está falando da falta de informação também, melhoria nas casas, né? Então se agrava bastante. E também tem a possibilidade de se receber transfusão de sangue ou de algum órgão de uma pessoa que esteja contaminada, mas que não desenvolveu esses sintomas, como o inchaço no coração, no cólon. Mas assim, hoje em dia já se faz o teste para ver se a pessoa tem doença de Chagas ou não antes de doar. Não sei se alguém aqui já doou sangue também e já teve que fazer o teste para ver. Mas é isso. Pode passar, Marcelo? Outra coisa que antigamente não se falava tanto quanto agora, e que é um dos principais fatores, é a nossa alimentação. E o que ela tem a ver, né, com Chagas? E aqui eu trouxe foto de duas coisas. Não sei se vocês já comeram açaí e já tomaram caldo de cana. Até tem uma fotinha ali, ó, com pastelzinho, meu Deus. Cai muito bem. São alimentos que estão relacionados com essa doença porque muito disso, né? Muitos desses alimentos, por exemplo, açaí, a cana vem ali do norte, do sudeste e tal. E acontece em muitos lugares quando a gente vai se alimentar disso, dependendo do preparo, eles podem, tipo, moer os alimentos e triturar os alimentos com o barbeiro ali. E aí o barbeiro, se estiver contaminado, né, vai fazer com que nós tenhamos contato com o Trypanosoma cruzi igual, sabe? Mesmo sem ter tido a picada. E sim, é muito bom o caldo de cana. E aí o que acontece? Em muitos lugares eu já vi, assim, às vezes a pessoa tá ali fazendo caldo de cana e não tá nem olhando, não tem uma higienização, não tem um controle em relação a isso. E aí muitas pessoas foram contaminadas já por conta da alimentação. Antes minha mãe falava sobre isso, eu achava bobagem, sabe? Sempre quando eu começo a ir, assim, ela falava, cuidado, cuidado. Mas deveria ter, eu não tenho nada, acredito, mas eu deveria ter ouvido ela, né? Aí agora estudando mais a fundo, eu aprendi que a alimentação, na verdade, não é uma coisa assim. Eu achei que era, tipo, casos isolados, mas na verdade tem aumentado muito e sendo apontado como uma das principais causas da contaminação por doença de Chagas. É bem bizarro. Então, um dos conselhos é a gente tentar saber a procedência dos alimentos que a gente está ingerindo e tudo mais. Isso vai ajudar bastante já. Pode passar, Marcelo? E aí é que tá. Lembra que eu falei para vocês que depois que tá na fase crônica, que a gente percebe já não tem muito o que fazer? Porque assim, é, os protozoários, eles são muito delicados, assim, porque a reprodução deles é muito rápida, e no caso do Trypanosoma cruzi, ele fica alojado no corpo, então é muito difícil eliminar. Então, depois de contaminado, já não tem muito o que fazer. Então, o que acontece? Geralmente, se a gente tem esses sintomas, tá? A gente, olha só, assim, mas é uma situação muito rara. Por exemplo, a gente teve os sintomas, mas ao mesmo tempo foi uma coincidência que a gente viu um barbeiro na nossa casa e tal. O que você aconselha? Se você tiver esses sintomas que eu falei lá no começo e você tiver visto de fato um barbeiro ou alguma coisa muito parecida com um barbeiro, levem ele, tipo, peguem ele, coloquem no potinho, tentem levar no posto de saúde, alguma coisa assim, porque pode ser que tu tenha sido de fato contaminado. E aí, quando tu tá na fase inicial, que é aquela fase aguda, a gente consegue ainda fazer alguma coisa, porque aí existem alguns medicamentos que conseguem matar o parasita, mas é porque ele está em uma menor quantidade no nosso corpo, sabe? Deixa eu ver, Yasmin, teve um barbeiro aqui em casa, minha mãe jogou ele pela janela do apartamento. Meu Deus, é bom se da próxima vez se aparecer, tomara que não apareça, né? Mas da próxima vez se aparecer, tenta colocar no potinho, ali na Parasito da UFPEL, qualquer coisa, é lá no campus do Capão, mas você pode entregar para alguém da Bio, pode entregar para mim, conversar comigo, me chamar e tal, que eu posso levar para lá e identificar para vocês, assim, sabe? É sempre bom cuidar, né? Aqui em Pelotas não tem muitos casos de barbeiro, né, como no norte do estado, mas mesmo assim é sempre bom ter cuidado com isso. E se vocês tiverem interesse, me chamem. Eu vou até deixar, na verdade, no grupão. Tem um documentário muito legal de um professor da Parasito falando sobre Chagas. Aqui no sul mesmo, assim, sabe? Então é bem legal. Tem algumas curiosidades bem interessantes para saber. Deixa eu ver o que a Gabriela tá ditando. Que parece com barbeiro, bastante em casa, mas não sei identificar qual é. Ele parece muito, sim, em relação ao formato, só cores diferentes? Ou também é um pouquinho diferente o formato? Porque lembra que eu falei que tem, assim, tem um barbeiro, que é até aquele da foto, né? Mas, tipo, existem outras espécies do mesmo gênero que também são causadores de chagas. Só que eles são um pouquinho diferentes, assim. Então é bem legal você guardar também, sabe? Pode voltar, Marcelo. É bem parecido, Gabriela, com. Pode voltar mais um, Marcelo.
Vai ser? Ele pode ser da mesma família, assim, do mesmo grupo, mas mesmo assim, é legal se você puder tirar uma foto. Se você puder tirar uma foto de algum, assim, quando aparecer, me manda, que aí a gente conversa sobre. Às vezes ele não é o barbeiro necessariamente, ou do gênero ali, mas ele pode ser um parente bem próximo. Aí, mesmo assim, né, ainda estão sendo descobertas as espécies que estão relacionadas à transmissão. Mas me manda sim, tá? Valeu. Eu vou gostar de ver e aí eu procuro saber pra você. Tem bastante gente que identifica aí na faculdade, trabalha com isso. Já apareceu aqui em casa também, um bem parecido, mas a minha gata comeu, então tomara que, né, não tenha dado nada, porque minha gata, qualquer inseto que aparece, ela come. Mas aí é que tá a questão, né? Se depois a gente tá contaminado e passou esses sintomas, aí já geralmente não se busca, mas caso tu saiba, por exemplo, a Gabriela e a Yasmin falaram que viram esses insetos. Aí vamos supor que a Gabriela e a Yasmin tiveram alguns sintomas parecidos. Então é legal levar uma foto, alguma coisa assim, para um postinho, alguma coisa assim mais próximo, porque daí existem medicamentos que conseguem controlar isso, eles conseguem matar esses parasitas quando eles estão, né, no começo, em menor quantidade, né? E aí também existem medicamentos para aliviar sintomas, medicamentos para febre, dores, enfim. E aí existem depois outros medicamentos, mas daí é só depois da fase crônica que vão te ajudar a tratar complicações causadas pela doença, como a insuficiência cardíaca, o megacólon, que é esse inchaço ali no cólon, tá? E o taquicardíaco ventricular. Então, assim, depende muito, né? Por exemplo, por que da insuficiência cardíaca? Porque o seu coração vai ficando inchado, inchado, inchado e acumulando líquido, e aí vai ficar difícil o seu coração desempenhar as mesmas funções que ele desempenha normalmente. A mesma coisa que o ataque cardíaco ventricular. E o megancólon ele vai inchando bastante, então tu vai ter bastante deficiência, dificuldade em relação ao sistema digestório, né? Então é sempre bom cuidar com esses sintomas e com essas coisas e tentar fazer alguns exames quando notar alguma diferença no corpo. Então, pensem bem comigo. Eu não coloquei um slide para prevenção porque vamos pensar junto. Se ele é uma doença que tem como vetor um inseto, esse inseto geralmente se alimenta de sangue, se aproveita quando a gente está dormindo de noite, andando pelas frestinhas. Como é que vocês acham que dá para prevenir dessa doença? Me deem sugestões. Vamos supor que agora vocês estão indo em algumas comunidades e falando para as pessoas sobre a doença. E vocês querem falar para elas como é que se previne. Saneamento básico, não necessariamente, porque aqui a gente não tem uma questão de tratamento de água, alguma coisa do tipo. Tela de proteção é uma boa, porque quando a gente estiver dormindo de noite e não estiver podendo olhar essas coisas, vai impedir que o inseto entre e chegue em nosso corpo. Manter a casa bem fechada de noite também. E para aquelas pessoas que moram em casa de pau-pique, é legal telas nas janelas. Já viram aquelas, como a Juliane falou, né, tem nas janelas. E não sei se vocês já viram que tem essas telas também, só que tem para cama, tem mosquiteiros. Já ouviram falar? Mosquiteiros é uma boa também, né? Porque a gente se previne de que o inseto também nos pique de noite. Alguma coisa em relação à alimentação, vocês acham? Ou não? Vamos ver. Luiz está ditando. Ai, saudades da gente conversar todo mundo com voz mesmo, né? Que triste. Para quem vai passar a noite do campo, por exemplo, repelente ajudaria? Olha, depende. Existem esses repelentes, eles são bem mais eficazes assim contra esses mosquitos e tal, né? Pode afastar o barbeiro, mas o ideal é que você tivesse uma roupa de proteção adequada, sabe? Principalmente em lugares onde tem uma alta incidência. Então, até no norte do estado tem bastante aqui. Então, roupas de proteção são bem importantes e tentar dar um jeito, por exemplo, a barraca, deixar ela bem protegidinha. De repente, se você tem alguma tela, alguma coisa, levar e dar uma impermeabilizada também, isso vai ajudar bastante. Porque o repelente, ele, por mais que ele ajude a afastar esses insetos, são insetos geralmente menores, tá? Mas em relação à alimentação, que uma forma de proteção é a gente saber o que a gente está tentando tentar saber, né?
que a gente come, de onde a gente se alimenta. Isso aqui é muito difícil, né? Se a gente pede alguma coisa, às vezes a gente não sabe de onde vem. Principalmente açaí, que é uma coisa muito cara aqui, então quando a gente acha mais barato, a gente não sabe de onde veio também. Mas é sempre bom tentar, né? Olhar a procedência das coisas. Beleza, gente? Com alguma dúvida? Quando vocês tiverem uma foto de um inseto parecido com barbeiro, podem me mandar, que eu tô ali no WhatsApp. E aí a gente conversa sobre. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, depois podem me chamar, tá bem? E é isso. Boa noite, gente. Esse desse detalhe, agora vocês ficam com a professora Bia. Ela vai falar com vocês sobre leishmaniose. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, hoje é minha primeira aula com vocês. Eu já acompanho vocês há um tempo aqui como professora auxiliar, mas hoje é a nossa primeira aula. E nas próximas aulas também, da semana, depois das nossas férias, né? Temos uma semana de férias aí, depois na próxima aula já vai ser comigo também. Bom, dando continuidade, então, né? Vamos seguir falando das doenças. Agora a gente vai falar de uma doença causada por protozoário. Essa doença, ela tá, quando a mídia divulga, ela está sempre relacionada a cães, falam sobre os cães, e a leishmaniose. Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre ela? Pode passar, professor Marcelo. Então, a leishmaniose, na verdade, é um conjunto de doenças. São um conjunto não, mas é mais de uma doença, não é apenas uma única doença. E essas doenças, elas são causadas por um protozoário do gênero Leishmania, que é da família dos Trypanosomatidae, tá? Nome feio, né? Bom, as duas formas da doença que nos atinge é a leishmaniose tegumentar, que vai atacar a nossa pele e principalmente as nossas mucosas, e a leishmaniose visceral, que ataca os nossos órgãos internos. Então, esses protozoários, eles são parasitas, eles vivem, eles se multiplicam dentro das nossas células e são dentro daquelas células que fazem a defesa do nosso organismo. Vocês lembram que vocês estudaram com a professora Thay, uma célula chamada macrófagos? Então, nessas células que esse protozoário vai ficar, tá bem? Pode passar, professor Marcelo. Então, quem é o vetor que transmite essa doença e quem é o agente etiológico? Bom, o vetor é, como o professor Marcelo já havia falado, uma fêmea do mosquito, porque só as fêmeas que nos picam, né? Só elas que se alimentam de sangue. E no Brasil, as principais espécies relacionadas à leishmaniose são os mosquitos chamados Lutisomia longipalpis e Lutisomia cruzi. Eles também são conhecidos como mosquito palha, birigui, etc. Eles são pequenininhos e apresentam uma coloração amarelada. E o agente etiológico, que é o protozoário, tá? Que ele está parasitando esse mosquito, ele é do gênero Leishmania. Pode passar. Aqui eu coloquei um folderzinho, que eu não sei se o professor Marcelo consegue dar um zoom até para aumentar, mas na verdade é assim, para mostrar, vocês podem olhar depois, algumas características desse mosquito para vocês saberem identificar, mas isso, taxonomia do mosquito não vai cair na prova de vocês, né? Mas é mais para vocês saberem mesmo como informação para a vida de vocês, né? O que é importante saber é que esses mosquitos, eles costumam atacar no crepúsculo, no amanhecer, né? Então, horários em que tá uma meia luz, assim, né? Pode passar, professor. Bom, então, quais os sintomas? Eu sei que as fotos são desagradáveis de se olhar, né? Bem feias, né? Mas é importante que a gente fique
conhecendo, sabendo dessas características, que são características sintomáticas já bem graves da leishmaniose tegumentar, tá? Então, ela se caracteriza por apresentar essas feridas na pele, né? Como eu já falei, elas aparecem na maioria das vezes em regiões com mucosa, assim, no nariz, na boca, na garganta. E essa doença, popularmente, ela é conhecida como ferida brava. Pode passar para a próxima. E a outra doença, que é a leishmaniose visceral, que vai atacar os nossos órgãos internos. Essa doença já é mais grave ainda e ela ataca principalmente o nosso fígado, o baço e até mesmo a medula óssea. E aí a pessoa infectada vai apresentar um inchaço, vocês podem ver aqui nas fotos, né, as crianças com o abdômen bem aumentado, né, bem inchado. E essa doença também ataca os cães e os gatos, sem contar outros animais. Agora a gente vai falar sobre isso. Pode passar. Então, como se dá o ciclo? Bom, o mosquito, ele é o portador desse protozoário. O mosquito está lá voando tranquilamente, vai picar o cão e vai infectar este cão. O cão é o principal reservatório em zona urbana. Reservatório por quê? Ele não vai nos transmitir a doença, então é bem importante, que isso pode cair, vocês saberem que não é o cão que vai nos passar a doença, e sim o mosquito. Ele é vítima como nós. O que acontece? Os cães, eles não têm como se proteger, né? Eles são muito mais suscetíveis a ser picados pelos mosquitos do que nós, né? Então, o mosquito vai lá, vai picar o cão, ou o gato, ou qualquer outro animal silvestre, ou até mesmo doméstico. Mas o cão é um dos principais reservatórios. Pronto, a mosquita, né? Foi lá, picou o cão. O cão ficou infectado e ficou portando esse protozoário. Outro mosquito vai lá e pica o cachorro. Pronto, aquele mosquito está infectado também. Aí ele vai lá e nos pica, nos passa a doença. Então, esse é o ciclo, ele é bem simples. E isso faz com que o protozoário se mantenha ativo, tá? Pode passar. Bom, aqui tá uma fotinho outra do mosquito, né? Então, como eu estava falando, os animais domésticos, eles não transmitem a doença, mas aqui vocês podem ver nessas imagens como eles também são vítimas, né? E aqui eu trouxe imagens de outras espécies que já foram registradas contendo infectadas por esse protozoário, né? Então, tem várias espécies silvestres, como o macaco, como o tamanduá, como a capivara, o tatu, etc. Tem várias espécies. Pode passar. Bom, como que é feito o diagnóstico dessa doença, né? Bom, depois de apresentar alguns sintomas, né? A pessoa vai procurar ajuda médica e os testes, então, para diagnosticar que realmente é leishmaniose, eles são normalmente testes bem invasivos. Eles precisam retirar alguma parte de algum tecido, alguma parte de algum gânglio, alguma coisa desse tipo, tá? E o que se pode fazer para evitar essa doença? Então, quais são as medidas de profilaxia, né? Então, a profilaxia, ela se dá principalmente pela prevenção e combate a esse agente transmissor, né? E como que a gente vai combater o mosquito, então? É higiene ambiental, né? Manter os quintais limpos, dar um adequado destino para o nosso lixo, principalmente o orgânico,
e manter os abrigos dos animais sempre limpinhos. Então, é cuidar para evitar que se tenha um aumento de mosquitos onde a gente mora, ou até mesmo onde a gente vai acampar, tem que cuidar, e etc. Pode passar. Bom, ela é uma doença que ela é tratável, tá? Então, tem cura. Todos os pacientes, eles precisam de um atendimento rápido, né? Não pode deixar, porque vocês viram naquelas fotos o jeito que as crianças que estavam infectadas com esse protozoário estavam, né? Então, existem diferentes opções de tratamento, aí vai depender do que o médico sugerir, né? E atualmente não existe vacina para nós, humanos, mas existe uma vacina para os cães, tá? Para evitar essa infecção por esse protozoário. Porém, um estudo nenhum estudo, a Fiocruz fala que não tem nenhum estudo ainda que comprove que existe uma efetividade da redução de incidência de leishmaniose em humanos quando se vacina os cães. Então, mas também não é porque não existe um estudo, mas não significa que realmente não funcione. Pode passar. Não sei se vocês entenderam, ficou alguma dúvida sobre leishmaniose. Agora a gente vai falar de uma outra doença causada por parasito. Posso seguir? Bom, a gente vai falar da esquistossomose, então. Bom, no Brasil, a esquistossomose, ela é conhecida como xistose, barriga d'água ou doença dos caramujos. Por que será, né? Que chama assim? Essa doença, ela está relacionada a lugares onde existem algumas espécies de caramujos que são capazes de carregar esse parasito e que acaba nos infectando. Então, esses caramujos são aquáticos. Então, pode passar, professor Marcelo, que a gente vai falar um pouquinho sobre. Então, como eu falei, né, os caramujos são os vetores. Não são os caramujos, não precisam ter contato, encostar na gente ou ter contato direto com a gente. O que precisa? Que a gente entre ou tenha contato com a água onde esses caramujos vivem. Então, esses caramujos são gastrópodes aquáticos, né? Mas da família Blonorbidae e do gênero Biofalaria. E o agente etiológico, então, ele é um plateuminto trematóide chamado Schistossoma mansoni. E vocês podem ver aqui tá uma imagenzinha dos parasitos, e ali tá o macho e a fêmea, eles ficam bem grudadinhos, o macho, ele abraça a fêmea, que ele é bem maior, assim, e a fêmea fica sempre dentro dele. E eles ficam lá fazendo amor dentro de nós, né? Absurdo isso. E nos enchendo de ovinhos, com os ovinhos deles. E nos causando um prejuízo, né, à nossa saúde. Pode passar. Então, como que se dá esse ciclo? Bom, quando alguém evacua, faz suas necessidades fisiológicas na água ou próximo à água, e essa pessoa está infectada com esse parasito, ela acaba liberando nas fezes os ovos desse parasito, tá? Esses ovos, em contato com a água, eles vão eclodir e vão liberar uma forma juvenil desse parasito, né? Que se chama miracídio. Mas isso vocês não precisam decorar esse nome, que muito provavelmente não vão cobrar isso de vocês, né? Mas os miracídios, eles vão ficar lá livre natantes na água, procurando encontrar um gastrópode, tá? Eles conseguem sobreviver por 2 dias, mais ou menos. E aí... Opa, buzinada aqui na frente.
Bom, esses miracídios, eles vão encontrar um gastrópode, vão infectar esse gastrópode e vão ficar ali nele por uns 15 dias, para se transformar sofrer uma outra metamorfose e se transformar em cercárias. Essas cercárias também são livre-natantes, vão sair nadando por água, procurando quem? Nós. Elas vão entrar na nossa mucosa, vão entrar por baixo da nossa unha, por alguma ferida que a gente tem, ou até mesmo quando a gente ingerir essa água sem querer. E pronto, e a gente acaba se infectando e fechou o ciclo. Novamente, a pessoa que se infectou vai lá, vai evacuar perto da água e o ciclo vai continuar. Entenderam? Pode passar, professor. Bom, quais são os sintomas, então? Como eu falei, esses vermes, eles vivem dentro do organismo da gente, tá? Eles ficam lá nas veias que abastecem nosso intestino, nosso fígado, e na região do mesentério, ali, que é a parte que prende o nosso intestino ao nosso abdômen. Aqui. Bom, no início, essa doença ela é assintomática, tá? E ela pode evoluir e causar problemas mais crônicos para a nossa saúde. Em casos bem mais graves, ela pode até levar à morte, né? Então, a maioria dos ovos, mas é raramente que isso acontece. A maioria desses ovos que o parasita põe dentro de nós, ela se prende aos tecidos no nosso corpo, tá? E o nosso corpo vai estar sempre reagindo a isso. Então, tipo, a gente vai estar sempre em constante estresse, tentando se livrar daqueles ovinhos que não deviam estar ali. Esse período que o ovo leva até eclodir é mais ou menos de 6 semanas. Desculpa, não é do ovo eclodir, é do parasita se tornar adulto, da fase que a gente, quando ele nos infecta, até ele se tornar adulto. Pode passar. Aqui eu trouxe os sintomas dessa doença, né? Então, ela vai se caracterizar. Vai ter vários sintomas que a maioria dessas doenças parasitárias tem, como febre, dor de cabeça, calafrio, sudorese, né? Uma dos sintomas que mais chama atenção e que se destaca para o diagnóstico dessa doença é o aumento dos órgãos internos, como o fígado e uma prisão de ventre, e o abdômen aumenta significativamente. Então, até a gente vê bastante associado àqueles lugares com baixo desenvolvimento socioeconômico, né? As crianças, muitas vezes, elas têm uma barriguinha crescida, né? E aí, também outra característica, sintoma dessa doença é uma coceira anal, né? Então, essas crianças... Eu falo crianças porque, normalmente, essa doença afeta crianças, mas não é só crianças, né? Crianças é porque criança entra mais na água, vai brincar no arroio, etc. e tal. Então, essas são as principais diferenças dessa doença, de sintomas dessa doença com relação a outras parasitárias. Pode passar. Bom, então, qual é a situação epidemiológica dessa doença? Bom, no mundo, essa doença, ela acomete principalmente países tropicais, né, e países da África. Na América, ela atinge principalmente a América do Sul, e as regiões que se destacam com mais casos dessa doença é o Caribe, a Venezuela e o nosso Brasil. E no Brasil, estima-se que mais ou menos 1,5 milhão de pessoas vivem em áreas suscetíveis ao risco dessa doença, né, que correm o risco de contrair essa doença, principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste. Mas ocorre na nossa região também, em todas as outras regiões, mas nessas regiões
há maiores casos e maior probabilidade, tá? Por causa do caramujo. Pode passar. Aqui, então, eu trouxe um folderzinho falando, né, como a gente pode se prevenir dessa doença, né? Então, as medidas básicas é evitar tomar banho, até quando a gente faz turismo rural, né, que a gente entra lá na água, dá uma nadadinha, e a gente tem que tomar cuidado, saber se não é um lugar que tem esses gastrópodes, porque a gente pode acabar se infectando também, né? E, bom, cuidado também onde tomar água e todas aquelas medidas de higiene, né, que a gente conhece bem, evitar lavar as mãos e etc, né? Então, pode passar. Bom, o tratamento, então, para essa doença, como eu falei, é uma doença parasitária, então, como que a gente trata quando a gente está com vermes, né? Um antihelmíntico, remédio para vermes, né? Que os pais falam, não é? E normalmente isso resolve, tá? É um antihelmíntico, uma dose única, tá resolvido. Só que em casos muito graves, que às vezes as crianças estão muito infestadas, aí precisa de internação e às vezes até um tratamento, até uma cirurgia, tá? Ainda não existe nenhuma vacina contra a esquistossomose, então o negócio é remediar, né? Tomar um remédio. Pronto, pode passar para a próxima. Gente, vocês desculpem, eu tenho o costume de falar pronto 1000 vezes, mas tudo bem. Olha só, boa noite. Eu vou invadir aqui. Não vai dar tempo para a gente finalizar a aula, mas a gente pode continuar na próxima aula. Aí a professora Bia termina na próxima aula, porque tem mais uma outra aula depois e não vai dar para a gente dar continuidade, né? A gente já está estourando o nosso tempo. Aí antes dela começar um novo assunto, eu resolvi cortar para não ter esse problema. Pode ser, pessoal? Deixar então a Bia finalizar aí e boa noite, pessoal. Então tá, pessoal. Então na próxima aula a gente termina aqui, né? Aí a gente segue falando sobre leptospirose, tá? Desculpam se eu estiver um pouco nervosa, minha primeira aula com vocês, mas tô aqui me esforçando. Tá bom? Beijinho para vocês. Boa noite.